E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Sentiram saudade de nós, né? Nós ficamos uma semaninha aí ausente, irmão. Mas foi motivo de saúde. O homem tava travado aqui até o tutano. Mas agora o homem tá de volta, filho. Nós estamos firme e forte. Voltamos aqui para nós falar desse tema que nós estamos trabalhando, né, Lan? 5 ministérios dentro da igreja. A importância desses 5 ministérios. Se você não conferiu ainda, né, o outro vídeo que nós já postamos sobre os 5 ministérios, exatamente, falando da importância, né? Dessa ferramenta que Deus deixou, que verdade, Jesus deixou para a igreja. Então, algo que não foi criado pelo homem, foi criado por Cristo, né, Meu Deus do céu. Você precisa usar isso. Meu irmão, tá de graça lá na Bíblia escrita. Às vezes você tá pagando curso, mentoria, um monte de coisa. Que métodos. Não, né, que tá, beleza, a gente faz também, não é algo, né? Mas tem algo ali de graça ali dentro que você pode obter ali e aplicar na sua igreja e você não percebeu. Mas ainda dá tempo. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá, assiste, confere. E se você tá nesse daqui, você sabe que a gente vai falar hoje um pouco sobre o ministério apostólico. Mas antes disso, aquele recado do meu parceiro Lan. Seguinte, cara, você já sabe, né? Já curte esse vídeo aí. Já favor, comenta aí embaixo algo aleatório, bom dia, boa tarde, boa noite e tal. No final do vídeo, depois que terminar de lavar a louça, depois que terminar de... Que geralmente a gente ouve ali ou assiste fazendo alguma outra coisa, né, cara? Isso aí. Aí quando descansa, carrega a pedra, né, que o pessoal falava. Então depois que acabar, você vai, comenta embaixo ali, top, 5 ministérios, hashtag foguinho, uhul, ou glória, né? Verdade. Igual a nossa querida diaconisa Zilda tem feito aí. Nossa, sempre, né? Tá até com um selinho lá de seguidor fiel. Exato, quase o patrimônio já do 3D. É verdade, né? rapaz. Então já comenta aí embaixo aí, já curte. Não esquece de compartilhar depois esse vídeo. Eu vou lembrar vocês depois de novo, tá bom? Então a gente conta muito com a participação, a colaboração de vocês. A gente tem postado toda semana vários temas, vários vídeos curtos, vídeos longos, né? Na quarta-feira o podcast, e tem sido uma benção. Então, sem mais demora, sem mais delongas. É verdade. Vamos para lá. Então hoje nós vamos falar sobre os principais, né, ou as principais funções do Ministério Apostólico. Depois da vinheta aí, com a nossa produção. Vai lá, produção. Libera, meu irmão. É isso aí, meu querido e minha querida, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje para falar do Ministério Apostólico, né? Nós falamos nos 5 no contexto geral, mas nós vamos vir aqui, né, diluindo de pouquinho cada um deles, né, de forma resumida também, porque como nós dissemos no vídeo passado, aqui na igreja nós estudamos durante 2 anos e meio praticamente sobre os 5 ministérios. Ainda vamos voltar a estudar mais um tempo, né? Um tema que não acaba, né? Não acaba. A gente vai ter que levar isso para a vida toda. E outra, o homem PhD em 5 ministérios. Selo de aprovação. E vai sentar aqui ainda. Certificado de isoscópio. O homem 2 anos e meio falando falar do tema. Você viu, o tema fera, gostou de se falar. E nós vamos querer conversar um pouco mais sobre ele, a importância desses 5 ministérios na nossa vida, na vida da igreja, no crescimento. Então, você precisa estar antenado com a gente aí, né, cara? Porque faz sentido, eu sei que talvez vocês estão se perguntando, e os convidados? Calma, gente, nós estamos elaborando uma nova agenda de convites aí, e logo nós vamos ter mais pessoas conversando com a gente aí, falando sobre alguns temas diferenciados também, com certeza. Exatamente, né? Provavelmente vai ter alguns convidados que a gente grave nesse meio tempo, sim, mas pra gente não cortar essa sequência de estudo, a gente deixa para soltar depois, verdade, quem sabe, né? Então, fique acompanhando, cara. Isso. Fique acompanhando. A importância é você acompanhar. Então, vamos dar o play nisso aí, né, Lan? É isso aí. 5 ministérios, hoje Ministério Apostólico. Como é que funciona esse negócio, cara? Como é que... Se eu for consagrado apóstolo hoje, que eu posso fazer já? O que está liberado para eu fazer com os poderes que a mim foram concedidos? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, rapaz, é que não precisa ser consagrado apóstolo para exercer o Ministério Apostólico, tá? Eu não gostei. Então, ó, tá bom, meu irmão? Não precisa ser consagrado apóstolo para exercer o Ministério Apostólico. A grande realidade é que
talvez isso seja muito uma máxima, né, da gente como cristão, né? Chega um ponto que você foi consagrado a tanta coisa que você fala, e agora? Pra onde que eu vou subir? E agora? Como é que faz, né? Quem já assistiu Dragon Ball aí, né, cara? Chega um momento que você precisa do estilo superior. Mas assim, nada contra aí, né? Brincadeiras à parte, nada contra a questão de consagração ou não, né? Tem as pessoas que tomam essa decisão. Nós aqui já partilhamos da nossa ideia aqui que a gente não tem essa mentalidade, né? Mas o ministério apostólico é algo que ainda está em vigência no dia de hoje, tá? Não é algo que morreu com os apóstolos lá. Por quê? Porque a gente precisa entender a respeito da importância do ministério apostólico, cara. É algo que ele precisa ser mantido, né? A questão da, vamos dizer assim, não do ofício, né? Que a gente sempre fala aqui do ofício, né? Mas sim na questão da execução dentro da igreja, então da prática ministerial apostólica. Por quê? Porque não tem como estabelecer uma igreja sem a função ali do ministério apostólico e sendo executado, né? A importância do ministério apostólico não é em questão de consagração. Então, mais uma vez, falando pela 10ª vez aqui. Né? Até porque é interessante que quando Judas, quando ele cai, né? Ele cai, né? Ele traz Jesus e tudo mais, aquele negócio. E aí eles levantam outro apóstolo, né, lá em Atos, né, que é Matias. Só que depois que Tiago morre no capítulo 12, eles não fazem a mesma coisa. Né? Eles entendem ali como aquele ministério ali de Jesus ali, como beleza. Né? Igual a gente falou, o ministério, os 12 apóstolos de Cristo, os 12 apóstolos de Cristo. Ninguém surgiu mais igual como os apóstolos de Cristo. Mas a gente percebe no próprio livro de Atos também, em Romanos, né, que existiram ali, outras pessoas foram chamadas de apóstolos, né? Devido, igual você falou, devido à função que eles se desempenharam. Não por consagração, né? Mas devido à função desempenhada deles, né? Que é o que nós vamos falar aqui a respeito dessa função apostólica, né? Mas antes da gente falar, eu perguntar um negócio pra você, cara. Acho que, não sei se você tá preparado ali no... Mas como que a pessoa vai descobrir, então, se ela tem esse dom, né, esse ministério apostólico na vida dela? Porque a gente entendeu do vídeo passado que Deus deu uns para apóstolos, profetas, que mestre e tal. E como que a pessoa olhando aquele catálogo, né, dos 5 ministérios ali, fala, cara... Será que eu que escolho ser apóstolo, eu que escolho ser mestre e tal? Ou é uma vocação, já que a pessoa nasce e ela desenvolve isso com o longo do tempo? E como ela descobre desses 5, como ela descobre que ela tem esse ministério apostólico, esse dom apostólico? Olá, então... Aí depois a gente vai lá para as funções. Falar para você uma coisa, cara. É um lance assim que... É algo que a pessoa nasce com aquela vocação assim, dentro dela, tá? Não é algo assim que... de repente, caminhando, eu falei, nossa, recebi. Entendeu? Não é esse lance. É um lance que vem mesmo que Deus gera dentro da gente quando Ele nos cria. Eu vejo muito dessa maneira. Porque se a gente não pensar assim, muita gente vai ficar pulando de galho em galho e falar, acho que eu tô meio profético. E não é isso, cara. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa nisso, trazendo para a vida natural da gente, cara, você vai ver que é algo que está ligado com a característica da pessoa. Um exemplo, função apostólica. Cara, o que é um apóstolo, cara? Gente, nós vamos ver algumas coisas que são relevantes aqui, mas trazendo para o natural aqui nosso, cara, geralmente uma pessoa que ela tem uma facilidade de desenvolver pessoas assim que você olha assim, cara, aquela pessoa, igual liderança. Como que eu sei que um líder é líder? Você olha ele assim, cara, às vezes ele não está liderando, ele não está fazendo nada. Às vezes a expressão dele faz com que outras pessoas sigam ele. Então, assim, como que você reconhece um líder? Tá nós numa reunião, tá várias pessoas sentadas, né? E aí, de repente, você vê alguém assim. E aí a pessoa, dependendo da forma que ela está na reunião, cara, a expressão dela, outras pessoas olham para aquela expressão e aí, através da expressão dela, eles já sabem o que ela está pensando. Como isso? Porque no ciclo de amizade, essa pessoa, ela é uma pessoa cativante. Ela é uma pessoa assim que ela tem muito carisma. As pessoas sempre querem estar perto dela. E tanto que essa pessoa é dessa maneira, que conforme ela muda a expressão dela e a forma de ação, as pessoas sabem como que ela é. Então, um exemplo assim,
Tem pessoas que só do seu olhar na face dela, você já sabe o humor que ela tá. E essa pessoa, geralmente, ela é um líder, cara. De natureza. E não estou dizendo assim só por ela ser cativante, nem nada disso. Porque tem pessoas que são sérias, pessoas que têm uma expressão mais séria, mas mesmo assim elas são um líder nato, cara. Que acaba de que naturalmente contagia outras pessoas. Isso. Né? As pessoas se importam com a forma que ela com a pessoa... forma, a opinião daquela pessoa, entendeu? Então, essa pessoa de natureza, ela é um líder, cara. Dentro dos ministérios não é diferente. Uma coisa simples para nós aqui. Imagina um acidente, cara. Aconteceu um acidente. Dentro de um acidente, você consegue identificar os 5 ministérios. Um exemplo. Aconteceu o acidente. A primeira pessoa que chegou lá, né, as pessoas do acidente, um carro bateu, tal, daí para um ônibus, 10 pessoas. Daí a primeira pessoa que desceu é uma pessoa que é mestre. Como que ela vai enxergar o acidente? Qual que vai ser a visão dela desse acidente? Ela vai descer, ela vai olhar, vai ver a freagem do carro que veio antes de bater, né? Ela vai olhar no velocímetro, ela vai olhar as placas, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um diagnóstico do que aconteceu. Ó, esse carro ele desceu freando pelo velocímetro travado, ele perdeu o freio dele aqui, os pneus dele estavam careca, a placa estava apontando no lugar errado e isso causou acidente. Ou seja, tudo que for metódico, tudo que for analítico, parte né? de analisar, a parte de método, das explicativo, leis, né? explicativo, ele vai trazer. Então, esse é o mestre chegando no acidente. O profético. O profético chegou no acidente. Ele não vai olhar para mais nada, ele vai direto na vítima. Ele vai segurar na mão dessa pessoa e vai falar: como é que você está, meu irmão? Você está bem? Se você estiver bem, mexe a mão. Eu vou fazer uma oração para você aqui agora. Cadê? Os familiares vão estar chorando. Não, calma, gente. Agora é o momento de nós orar. Vamos orar. Eu creio nessa cura. Vai dar tudo certo. Como que vai agir nessa? Ele vai buscar o espiritual da situação. Ele não vai olhar igual o mestre olhou, analisando. Como que é o evangelista chegando nessa situação? Na hora que o evangelista chega, o acidente aconteceu. Ele vai ficar a par de tudo que aconteceu, ele vai buscar as informações, e aí as pessoas chegam: nossa, meu Deus do céu, acidente. Não, gente, então, esse acidente que aconteceu, quem bateu aí é o Marcos, é filho da dona não sei de quem lá, ele vai estar interagido da conversa, ele vai ser a pessoa que vai amparar as pessoas: oh, calma, é assim, tá, aconteceu isso, ele vai dar as informações, entendeu? Uhum. Ele vai ser essa pessoa, não igual o mestre, que vai trazer as informações frias do ocorrido, ele vai se preocupar com as pessoas do acontecimento, entendeu? Agora, chegou o pastor ali dentro daquele momento acontecendo ali e tal, como que vai ser a ação do pastor? Ele vai se preocupar: gente, vamos sair da rua, não vamos ficar em cima da vítima. Gente, toma cuidado aí, tem caco de vidro. Então ele vai ser aquela pessoa que vai estar preocupado com as pessoas que estão se aproximando, entendeu? Ele vai se preocupar em ajuntar as pessoas para ninguém se ferir naquilo, acontecer algo pior, entendeu? E como que é alguém do Ministério Apostólico? O cara do Ministério Apostólico, ele vai chegar, ele vai olhar para o acidente, ele vai perguntar: gente, já ligaram para o socorro? Já ligamos. Então, já que já ligou para o socorro, por favor, tem alguém que pode fazer um primeiro socorro? Tem alguém aí? Tá, ele vai procurar identificar quem são as pessoas. Ele vai falar: gente, pega 2 pessoas ali, tira as coisas do meio ali do caminho, para que não venha outro carro. Gente, vamos sinalizar? Alguém já sinalizou? Vamos sinalizar? Então, o que o Ministério Apostólico faz, cara? Ele costuma treinar pessoas, ele é aquela pessoa que delega pessoas, ele é aquela pessoa que organiza, que vê o ambiente como que tá, ele é o cara que envia, cara. Então, como saber se eu faço parte do Ministério Apostólico? Se eu tenho essas características. Uhum. Imagina só você dentro do Ministério Apostólico, cara. Como que você agiria dentro de uma situação como essa, né? Dentro desses exemplos que eu dei, qual você se encaixaria, cara? Você seria aquela pessoa que ia preocupar em organizar tudo ali para quando o socorro chegar tiver mais fácil, né, o acesso do socorro, né, a vítima, se está tudo mais certo. Se ele vai ser aquela pessoa que, um exemplo, vai ter aquele que vai estar orando, ele vai falar: isso, meu irmão, fica aí, dá esse apoio para ela aí, porque agora é a hora de falar de Deus mesmo. Então ele vai coordenar o profético. Se ele vai ser aquele cara que vai falar: isso, o pessoal aí, isso, informa a galera o que está acontecendo, viu, o Ministério Evangelístico, informa aí, o pastoreiro, isso aí, você está certo, tira as pessoas, não vamos deixar mesmo ficar aí, vamos, entendeu? Então, o ministério profético é essa pessoa, cara. A galera, aquele que apostólico, né? Isso, perdão. O ministério apostólico é essa pessoa. Aquele que vai estar preocupado em preparar as pessoas.
entendeu? Então, como saber se eu sou essa pessoa, cara? É olhar para mim e ver como que eu ajo em questão assim, ó, eu gosto de cuidar de outras pessoas. Eu gosto de ser aquela pessoa que treina pessoas, cara. Que gosta de estar no meio das pessoas. Eu sou aquela pessoa assim que eu olho para uma situação e eu me preocupo assim, ó, nossa, cara, pô, isso aqui precisava estar sendo feito dessa maneira. Se construísse um método assim, seria legal para aplicar, cara. Ou precisava achar alguém que mexe com isso aqui, cara. Tem alguém que sabe. Se eu sou essa pessoa, com certeza eu tenho uma inclinação muito grande para o ministério profético. Apostólico. Ministério apostólico, perdão. Entendeu? Por que eu estou falando de inclinação muito grande? Porque talvez você pode ter uma inclinação para o ministério de mestre, entendeu? Que está muito perto os dois, entendeu? Está muito perto. Só que um é mais teórico e o outro é mais executor, entendeu? Mais prático. Né? Isso, ele vai mais para a prática. Então, uma da maneira que a gente pode saber se de fato eu tenho essa inclinação para o ministério apostólico, né, cara, é se eu sou essa pessoa que gosta de organizar, né? Se eu gosto de também, tem um outro lance, o envio, cara, sabe? Se eu sou uma pessoa que quando as pessoas estão falando, tá precisando fazer tal coisa, eu queria ir lá, entendeu? Esse também tem a ver com o ministério apostólico, cara. Não tem a ver só com o evangelista, né? Porque a gente enxerga esse lance missional, né? Como algo mais evangelístico, mas também tem a ver com o apostólico, entendeu? Porque o evangelista, ele é aquele que vai, fala e vai e volta, né? E sai. Isso. O apostólico, ele é aquele que já vai... E fica. E leva estrutura. Isso. Estrutura, fica. Estabelece. Isso. E deixa outro. Isso aí. E sai. É o que o apóstolo Paulo fez muito bem, né? Nas cartas, com as igrejas. Foi o que ele fez muito bem. Então, assim, para que eu possa compreender, de fato eu tenho essa inclinação, eu preciso olhar se eu tenho essas características, entendeu? Então, se eu sou uma pessoa que eu olho para aquela situação, eu quero uma solução para aquilo, eu tento elaborar formas e maneiras, pode ser que eu tenha uma inclinação muito grande para esse ministério apostólico. Da hora. E acaba que, às vezes, olhando as funções também ali, ajuda também as pessoas a entender se ela está inclinada para essa parte, né, cara? Claro. E legal que você falou também é esse lance da praticidade do dia a dia, né, cara? Isso. Esse lance do ministério ele não está estritamente restrito ali às 4 paredes da igreja ou à função, mas desemboca também no dia a dia da pessoa, né? Sim, com certeza. É muito mais no diário que a gente vai ver dentro dos ministérios do que propriamente apenas na igreja, entendeu? Por isso que quando nós começamos falando da importância dos 5 ministérios, ele não é algo que ele está restrito diretamente dentro da igreja. Por quê? Uma pessoa que tem a ver com o ministério apostólico, pessoas que são empreendedoras. Pessoas que são empreendedoras, cara, elas têm a ver com os 5 ministérios. Por quê? Com o ministério apostólico. Por quê? Porque como que pensa um empreendedor, cara? O empreendedor é dessa maneira. Ele pensa assim, cara, eu preciso preparar pessoas. Eu preciso enviar pessoas. A mentalidade empreendedora é uma mentalidade expansiva. Ela quer sempre expandir, cara. Ela quer sempre evoluir, entende? Um ministério de que tem a ver fora dentro da igreja com o ministério de mestre. Professor. Como que é uma mentalidade de um professor? Ele quer ensinar pessoas, capacitar pessoas, ele quer ver pessoas sendo formadas. É o que o mestre pensa muitas das vezes, entendeu? O ministério do mestre pensa. Então, quando esses 5 ministérios foram criados, ele foi criado pensando não exatamente dentro da igreja, entendeu? Porque era algo que foi criado de forma externa. Entendi. Percebeu ali um vínculo entre esse ministério no ofício no ofício não, né? No desenvolvimento da igreja ali, mas também ligado ao dia a dia, né? Poxa, não uma coincidência, mas uma ligação muito forte entre uma coisa e a prática diária ali das pessoas. Entendeu? Porque era a forma de Cristo trabalhar, entendeu? Porque Cristo ele fazia isso. Ele usava dos métodos de desenvolvimento que ele teve na vida dele e ele aplicava isso em parábolas, nos ensinamentos que ele trouxe para nós, né? Então, Jesus fez muito isso, cara. E é muito efetivo isso. E faz a diferença, cara. Sabe? Então, assim, dentro do ministério, dos 5 ministérios, nós vamos ver muito isso, cara. Esse ofício prático do dia a dia, trazendo, às vezes, para dentro desses 5 ministérios. E, no entanto, que quando a gente começou a estudar isso, muitos de nós que estavam estudando tinham se inclinar para algo e depois, no decorrer do aprendizado, a gente viu que não.
né? A gente viu que não era assim, que não era dessa maneira. Ele falou, nossa, acho que é isso, né? Até tinha um das pessoas que estudou que no começo ele identificava muito com o mestre, eu sempre zoava ele. Falava pra esse, mas mestre que não lê, não tem como ser mestre, né, cara? E tal, é difícil, né? Aí tudo mais. E aí no decorrer, ele foi vendo isso, que esse lance do mestre ele estava linkado com outra coisa, entendeu? E aí, talvez o que ele achava que era a inclinação dele de mestre, não era. Era uma ferramenta que Deus usava, porque até mesmo ele era tinha a ver muito com o lado evangelístico dele. Uhum. E aí, por ele ser essa pessoa que tinha um conhecimento de muitas coisas, conversava com pessoas sobre outras coisas, falava sobre outras coisas, cara, isso ajudava no evangelismo dele, a ponto de ele conseguir trazer pessoas para a igreja. Uhum. Então acabou percebendo que não, ainda que parecia que ele não era um evangelista, ele era. Porque a gente tem aquela mentalidade do evangelismo ser aquela pessoa muito que ri, e às vezes não é isso, cara. Às vezes não é isso aí. São coisas que a gente vai ver para frente. Estou queimando o golpe aqui, né? Mas faz muito esse sentido disso, tá? E quais são as funções, então, do ministério apostólico, assim? Beleza. Agora, a gente vai falar mais da execução ministerial mesmo. Qual que é a função? Tá, então, assim, dentro da função já da igreja, né, do ciclo ali da igreja, a primeira coisa que tem a ver com o ministério, né, uma das funções é levar o evangelho aos lugares não alcançados. Uhum. Então, a primeira coisa, cara, é por isso que eu estou falando essa questão do envio, né, de estar preparado para isso aí, cara. Aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 20, fala assim, ó, sempre me propus, o apóstolo Paulo está dizendo, né, sempre me propus anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerces alheios. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, gente, tinha lugar que o nome de Cristo não tinha chegado. E aí, então, eu me dispus a ir para que as pessoas não construíssem algo sobre Jesus em cima de terra, mas em cima, sim, dos alicerces que Cristo havia estabelecido. Entendeu? Então, assim, uma das funções do ministério apostólico é esse envio, cara. Acho que na própria etimologia da palavra, o significado é mais ligado para o missionário, né? Para o mensageiro, né? Uma coisa assim. Tem a ver com isso aí, com o mensageiro, com o envio. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Então, para que não houvesse, as pessoas não alicerçassem a igreja em cima de fundamentos que não era de Cristo, ele se propôs a ser esse mensageiro que era enviado antes, que preparava o caminho para que depois toda a estrutura chegasse, entendeu? Legal. Então tem essa função o ministério apostólico. Tá? Da hora. A segunda coisa, cara, que é agora, depois que o mensageiro foi, implantar igrejas sobre o fundamento de Cristo. Tá? Então, alguém se propôs aí. Alguém se propôs a preparar o caminho. É aquilo, um exemplo. O evangelho, como que o evangelho chegou no Brasil, cara? Alguém precisou vir, entendeu? E aí depois que essa pessoa veio, a estrutura chegou depois. Cara, e quando a gente vai olhar a história de algumas igrejas assim, cara, em alguns líderes específicos, cara, você vê assim, é o dom apostólico, não tem outra explicação, assim, a eficácia. Claro, também a graça de Deus, é lógico, sim. A gente nunca anula isso, e isso vem em primeiro lugar, sempre, o direcionamento de Deus, mas por meio do dom que Ele deu. Né? Falar desse dom, tudo, não é anular a graça de Deus, mas é exaltar o meio que Deus concedeu para que essas coisas acontecessem. Né? E história de homens, assim, que, cara, em 2 anos, implantaram aí, sei lá quantas igrejas, assim, tipo, mano... igreja estruturada aqui, e deixou, talvez, em 2 anos, você não prepara ali uma liderança, um tal. Se eu não estou enganado, aqui, lá em Atos, no capítulo 19 ou 20, não vou lembrar agora, Paulo ele fica 3 anos e meio em Éfeso, né? E ele chama ali os presbíteros e ele reúne eles para falar para ele que ele está partindo. Pô, se a gente for olhar hoje, para 3 anos e meio para preparar tudo, será que dá? Mas o ministério apostólico ele tem esse lance, né, de preparo, de tudo. Talvez olhando hoje, né, pegando um exemplo dessas igrejas aqui no Brasil, de algumas, de homens e mulheres, os primeiros, né, aqueles desbravadores, né, aqueles geralmente os pais dessas igrejas, e eles faziam isso, cara, em 2 anos, 3 anos, tudo, implantava a igreja em tal lugar, cara, estruturava, crescia, ia para outro lugar, estruturava, crescia, era um negócio absurdo, cara. Aí você vai começar a estudar esse lance do ministério, igual você está falando aí,
é o desenvolvimento e a fluência nesse dom, né, cara? É esse dom em ação, por assim dizer, né, cara? Com certeza. E não é fácil, igual nós estamos falando, você plantar, né? Mas, assim, uma coisa que a gente vê, assim, é como saber se, de fato, aquilo que foi implantado é de Deus, é de Cristo ou não, cara. É quando aquele que implantou não está mais. Uhum. Então, essas pessoas vão guardar aquilo, né, cara? A gente vê que ao longo da igreja, até quando, né, a gente tô falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse no Papo Reto, a gente vê que ao longo a igreja teve dificuldades. E isso é natural, entendeu? Porque é homens, né? Com a graça de Deus, mas muitas decisões acaba sendo humana, cara. Nem tudo a gente falar que... eu acho que esse caminho aqui é o certo. Não tem isso, né, cara? A gente ora bastante para que o Espírito nos direcione. E às vezes tem ações que a gente toma que a gente acha que é o Espírito, mas às vezes é a gente, né? É só como é que é só uma feijoada que a pessoa comeu um dia anterior, achou que acordou, sonhou e achou que era... Sabe? Então não é. E às vezes isso acontece bastante. Mas de fato, sim, cara. Se é pra gente saber se de fato aquilo tá funcionando, é quando a gente tá ausente. Um exemplo. Como que você vai saber se você conseguiu capacitar o seu filho para que ele seja um sacerdote? Quando ele casar. Entendeu? Você não vai saber com ele sendo filho, você vai saber com ele sendo marido, com ele sendo pai, entendeu? E aí ao longo do caminho ainda tem coisas que você vai precisar ainda ferramentar ele, dar alguma direção, falar algo, entendeu? Então, assim, a função do ministério apostólico é muito isso, sabe? E assim, acho que também existe uma dificuldade, né? Falando do apóstolo Paulo, a gente vê também que teve situações com o apóstolo Paulo, discurso assim, falando, nossa, foi difícil para mim deixar vocês, foi difícil para mim estar longe de vocês, porque se apega. Né? Foi esse caso mesmo acho que até de Éfeso, né? Ele abraça a turma, os presbíteros e chora lá, né, cara? Ele... É difícil, né, cara? Porque você pega amor, né? Trazendo aqui para nós aqui, eu no louvor, né? Quanto foi difícil quando foi virar essa chave, né? Agora não tá precisando ser mais, você pode estar ausente, tal. É difícil porque você vem construindo, e olha que eu não capacitei ninguém, né? A galera que chegou já era capacitada. A única coisa que eu fui dando ferramenta era na questão da igreja nossa mesmo, a mentalidade, a forma da gente pensar. Mas é algo assim, né? Até quando a gente estava estudando muito sobre o Cinco Ministério, o tema central de todo esse tempo foi como se tornar um líder inútil. E acho que dentro dos 5 ministérios e no ministério apostólico é isso. É você capacitar pessoas a ponto que elas não precisem mais de você. E aí você possa focar em outras pessoas, porque não para. Isso é um ciclo, entendeu? É um loop infinito. Né? Então você vai sempre estar capacitando, preparando pessoas. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo até hoje, né? Ele estava fazendo isso até hoje. Até hoje ele estava vivendo isso. Então, a segunda coisa é isso, cara. É essa implantação de igreja. De que maneira? Sobre os fundamentos. Então, gente, fica um alerta para nós aqui. Qualquer pessoa consegue fazer uma igreja. Qualquer um. E eu vou falar para você o porquê. Quando eu estava preso no ano de 2006... eu lembro uma vez assim que eu estava numa cela e um cara estava falando uma coisa assim. Ele falou uma coisa que eu achei absurda, mas que é verdade. Ele disse assim, ó, sabe a melhor forma que você encontra de você ganhar dinheiro? Abrir uma igreja. Pequenas igrejas, grandes negócios. Ele disse assim, sabe por quê? Você vai lá, faz um cursinho básico de teologia aí, vai durar 1 ano mais ou menos, você abre uma igreja e você começa a fazer isso. Gente, nós não estamos aqui para criticar igrejas e forma de trabalho das pessoas. Mas quantas pessoas que a gente vê nos dias de hoje aproveitando da fé alheia, né? Vivendo de recursos da fé alheia, vivendo ali, abusando dos fiéis, vendendo coisas que, quando você lê na Bíblia, não está escrito ali, né? Compra o meu sabonete que você vai tomar banho com ele, vai expulsar o mal. Limpar a sujeira do pecado. Meu Deus do céu, não faz sentido isso, gente, tá? Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai achar isso lá, cara. Não faz sentido. Mas existe isso, entendeu? Só que daí o apóstolo Paulo, ele não está falando de implantar igreja de qualquer maneira, ele está dizendo implantar a igreja sobre os fundamentos estabelecidos por Cristo, entendeu? Então, assim, o que o ministério apostólico faz? Ele não é consagrado e senta numa cadeira maior, com brilhos, adornada, né, com ouro e tudo mais. Não. Ele precisa estar com a mão na massa. Entendeu? Então, assim,
que é executar, viver o ministério apostólico? Não é chegar e sentar nos melhores lugares. É ser aquele que está no campo. Aquele que está preparando pessoas. É igual eu sempre costumo dizer, é ser o técnico. Você monta o time, você elabora as estratégias, você fica na beirada do campo ali, cara. Entendeu? Você grita, você chama atenção, você recoloca a pessoa, você reposiciona de novo. Ei, não é essa função que é pra você fazer, volta aqui, faz isso aqui. Aí você montou a estratégia, não deu certo, você senta com o time de novo, elabora uma estratégia diferente, sabe? Então, é ser essa pessoa. Então, a implantação de igreja que está falando aqui é sobre esses fundamentos. Então, até tem um texto aqui de Coríntios 3:10 que diz assim, ó: pela graça que foi dado, o apóstolo Paulo falando, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto. Isto é, Jesus Cristo. Maravilhoso, né, cara? É que negócio, né, gente? Beleza, o campo tá aqui, mas fica dentro da 4 linhas do campo. Não dá para jogar lá na arquibancada, não. É dentro da 4 linhas aqui que já está estabelecido. Já está estabelecido, entendeu? Não adianta você querer jogar com 12 jogadores se é com 11. Entendeu? Então é isso que ele está dizendo. Ele fala, gente, já está estabelecido. Já foi dito. Pega o modelo e copia. Ctrl+C, Ctrl+V. Exato. Entendeu? Então, assim, é aquilo que ele fala, né? Se alguém pregar um evangelho fora daquilo que nós apresentamos, se eu trazer algo fora daquilo que eu já falei... Se vir um anjo do céu... Entendeu? Considere isso maldito, gente. Descarta isso, deleta. Sabe? Não faz sentido. Então, assim, não é estabelecer uma nova doutrina, não é estabelecer algo novo. Gente, nossa, ó, veio algo novo aqui, um clique novo. Um insight. Nossa, toma cuidado com isso aí, gente. Nós somos pessoas que a gente está sempre analisando muitas coisas novas, né, cara? Nós somos uma igreja nova, nós somos líderes novos, mas ainda assim nós estamos buscando estabelecer uma igreja baseada em Cristo, no modelo antigo. Para alguns está ultrapassado, né? Tem pessoas buscando algo novo que considera ultrapassado, mas não é. É os fundamentos certos, porque Cristo é o caminho. Ele é o único caminho. Ele não é um dos caminhos, né? Ele é a única verdade. Ele não é uma das verdades. E ele é a única vida. Longe dele é furada. Então, implantar a igreja com fundamentos a qual Cristo é o alicerce. Beleza? Então, isso é muito importante dentro do ministério apostólico. A terceira coisa, Olan, é que, igual eu falei aqui quando estava dando um exemplo, né? Como que eu sei que eu sou um líder apostólico? Se você é aquela pessoa que aponta e treina, né, as pessoas. Então, qual que era a função que os discípulos fizeram? Cara, eles apontavam, treinavam os primeiros líderes da igreja primitiva. Então, eles iam lá, pegavam pessoas e eles apontavam. Gente, ó, o caminho é esse aqui. Então, eu vou treinar você para isso. Tem que morrer? Então, aqui, ó. Não é só chegar e morrer. Você vai ter que fazer todo um processo até a morte. Como que começa? Começa com você pregando. Começa com você renunciando. Começa com você dizendo não para algumas coisas. A tudo aquilo começa com você andando na contramão. Ou melhor, o mundo está andando na contramão. Você vai andar na mão certa, porque você está andando na mão de Deus. Sabe? Então, assim, a pessoa que está vivendo no ministério apostólico, cara, ela não vai apontar para qualquer alvo. Ela vai fazer aquilo que Paulo disse. Sabe tudo aquilo que você aprendeu? Então eu me esqueci, porque eu decidi viver para o alvo, que é Cristo. Entendeu? Então eu decidi ser treinado para quê? Para Cristo. Eu decidi seguir o modelo de Cristo. Eu decidi parecer com Cristo. Então o ministério apostólico, ele não forma pessoas para parecer com ele. E isso vai totalmente contra a visão de apóstolo hoje, né, cara? Com certeza. Que nesse lance de galgar degraus, né? Subir e agora, pô, já sou pastor, né? Agora eu tenho que ser apóstolo, né, cara? Que acaba sendo um meio de fazer com que as pessoas olhem para esse servo, né? Isso. De forma com mais honraria, um pouco mais de crédito ou de respeito, né? De autoridade, né? E que é totalmente contrário àquilo que a própria a função apostólica diz. Isso, né? Igual tem uma vez eu vi em algum lugar, cara,
Alguém falou assim, poxa, as pessoas querem imitar os apóstolos, cara, mas o apóstolo, a maioria deles não tinha CNPJ. A maioria deles não tinha a conta bancária. Não tinha um salário fixo. Não tinha, que o cara era, muitas vezes era assim, impreciso ali para onde queria estar e tudo mais. E que hoje, os apóstolos, a cabeça de gado, é fazenda, é mansão não sei na onde, tá um pouquinho fora de padrão, né, cara? Verdade, cara. E, assim, esse dia eu tava vendo uma coisa, cara, ao longo da história, um cara fez um vídeo lá que apareceram 8 pessoas dizendo que eles eram a reencarnação de Cristo. 8 pessoas, cara. Nossa. Daí eu tava vendo a história dessas pessoas, como que começou, né? Até chegar no que nós conhecemos aqui, o Henri Cristo. Ó, pai! Aquele aqui do Brasil, que mora com as novinhas, né? Não é? Ah, só por Deus, cara. Como que era a mentalidade dessa galera, cara? A mentalidade deles era única. Eles começavam com um discurso de, gente, nós precisamos nos abdicar de todas as coisas, nós precisamos viver de uma forma diferente, um pensamento diferente. E aí no começo você ia vendo, cara, a gente não vamos levar nada dessa terra e tal, e a galera tudo assim. Aí, de repente, eles faziam igual, né, copiavam, entre aspas, o modelo da igreja primitiva, vendia seus bens, seus pertences e tal. Quando ia, compravam um lugar separado, todo mundo ficava separado, num lugar só, criavam uma forma de doutrina, né, que não tinha nada a ver com essa estabelecida que o apóstolo Paulo está dizendo. Começavam a viver aquilo, e aí aquele Jesus, né, aquele suposto encarnação de Jesus, dormia com várias mulheres, abusava das crianças, aquela coisa toda. Boa parte deles acabaram mortos em suicídios coletivos. Olha só, cara. Sabe? Daí você pensa assim, poxa, mas como assim? Que Bíblia que é essa? Que líder que é esse? Que pensamento apostólico que é esse? Não faz sentido. Porque se nós pensarmos na direção apostólica que Cristo deixou, ele disse o quê? Antes de ser assunto ao céu, o que ele fala para os discípulos? Gente, vão, anunciar o evangelho. Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, nos confins da terra. Ele não disse para compra um lugar e amontoe pessoas. Ele disse, vai. Ó um anúncio apostólico de Cristo para os discípulos. Vão. Saiam da zona de conforto. Anuncia. Lá no final ainda do livro de Mateus, ele fala para eles o que eles precisavam fazer. Batiza as pessoas, ensina eles a guardar tudo quanto eu vos ensinei, capacita as pessoas, prepara elas, sabe? Então, se a gente vê que, infelizmente, o modelo que as pessoas estão seguindo hoje não tem nada a ver com aquilo que Paulo disse, com aquilo que os discípulos disseram, com aquilo que Cristo deixou estabelecido. Então, assim, quer executar o ministério apostólico dentro da sua igreja, começa primeiramente não querendo ser batizado, consagrado como apóstolo, mas vivendo a função, a preocupação de treinar pessoas, capacitar pessoas, preparar pessoas para viver nos alicerces que Cristo deixou estabelecido, sabe? E sempre fazer com que as pessoas olhem para Cristo. Até o pessoal estava brigando lá em Corinto, né? Fala, poxa, o apóstolo Paulo falando, né? Poxa, um fala que eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, não sei o quê. Paulo assim, eu nem batizei muito vocês, não. Eu batizei, senão, um ou outro aí. Né? Tipo, quase falou assim, graças a Deus, nem pus a mão nessa turma, gente. Né? Nem lembro se eu batizei mais alguém, né? Mas eu vim para pregar o evangelho para que a cruz de Cristo não faça vã, né? Ou seja, ele aponta sempre... Para Cristo. Quer olhar para mim para me imitar, mas porque eu estou imitando ele. Mas não para de Não porque eu sou o herói. Exato, cara. Mas é porque eu tô seguindo alguém que não é um herói, não é um revolucionário, cara. Alguém que é, de fato, um caminho, cara, que leva a Deus. Então, assim, acho que essa mentalidade é isso. A quarta coisa aqui é o ministério apostólico, ele precisa lidar com problemas específicos, falsa doutrina e pecado. Tá? Então, assim, cara, lidar com problemas específicos. Isso é uma coisa muito doida, né, velho? Falsa doutrina e pecado. Meu Deus, cara. Ó, a grande questão é lidar com problemas específicos e falsa doutrina e pecado, tá tudo um ligado no outro. Como lidar com essas coisas, cara? Baseado naquilo que a Bíblia já nos ensinou a viver. Tá? Então, assim, a Bíblia, cara, ela nos deixou meio de lidar com coisas específicas.
quais são as coisas específicas que nós temos no século XXI hoje, cara? A gente tem adultério, a gente tem pornografia, homossexualismo, dentro da falsa doutrina. Nós acabamos de citar aí, cara, o comércio dentro da fé, né? Através da fé. A gente tem, sei lá, várias outras coisas que aparecem aí, cara, sabe? E aí, dentro da Bíblia, tá ali os meios pra gente poder lidar com essas coisas, cara, sabe? Assim, dentro do meio cristão aqui, nos últimos dias, né, deu uma crescida muito grande no meio da liderança cristã, com várias coisas polêmicas, né, sendo trazida à tona. Bem, é difícil falar isso daí, né? Muitas pessoas lidaram de alguma forma ou de outra, né? Não sei qual parte bíblica que talvez usaram para lidar com isso ou aquilo outro. Eu sei que é uma situação muito difícil, algumas coisas. Mas, cara, que se for pra gente, sei lá, errar aos olhos das pessoas aí fora, né? Erre lidando de forma bíblica. Porque se tiver de forma bíblica, você está certo com Deus. Porque lá fora não tem como, cara. As pessoas não entendem essa forma de execução da Bíblia como a gente que é cristão entende. Então, é porque sempre, igual que você sempre fala, né? Sempre tem as pessoas dizendo, não, o meu Jesus não faria isso. O meu Jesus. Então, quando eu estou falando no sentido de se for errar, erre de forma bíblica, eu estou dizendo na questão da pessoa externa. Porque quem não entende Bíblia vai achar que as atitudes que você tomou, as decisões que você tomou, tá errado, é absurdo. Isso não podia ser assim, entende? Mas se nós estiver fazendo de forma bíblica, cara, de forma direcional por Cristo, cara, vai estar coerente com ele. E isso que é o importante. Mesmo que seja erro para outras pessoas, sim, né? Mas se for isso, mesmo que seja erro para outras pessoas. Se for bíblico, cara, e estiver diante da vontade de Deus, não importa. Até eu acho que a igreja de Éfeso, né, onde Jesus escreve para aquela igreja lá, ele parabeniza aquela igreja porque elas punham à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas que não foram constatados mediante aquelas provas que eles não eram, né? E é sobre isso aí, né? Sobre testar a doutrina, testar a maneira como a pessoa está agindo ali e tudo mais, né, cara? É verdade, cara. E assim, a gente vê não só na igreja de Éfeso, mas no decorrer da igreja, né? Quando eles não quiseram usar a doutrina de Cristo, não quiseram seguir a palavra de Deus, a gente vê o apóstolo João repreendendo a igreja e dizendo, olha, vocês deixaram entrar falsa doutrina no meio seus, cara. Vocês não quiseram se posicionar. Vocês não quiseram deixar triste as pessoas que estavam aí, cara. E vocês deram lugar para coisas que não faz sentido. Então, assim, quando a gente vai lidar com problemas específicos, com falsa doutrina, com pecado, talvez o posicionamento que a gente vai ter vai entristecer alguém. Porque Cristo disse isso. Ele disse, gente, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim trazer separação entre pai e filho. Sabe? Então, tem situações que vai acontecer isso. Ele disse, vocês vão ser perseguidos às vezes pelo meu nome. Às vezes, quando vocês decidirem ficar do meu lado, vocês vão ficar contra alguém. E engraçado que, igual a gente tava falando, né, cara? Cara, a coisa mais difícil que tem é você corrigir a pessoa que você, às vezes que tá perto de você, né? Você tá junto ali e tudo, mas às vezes tá caminhando por um caminho diferente, assim, estranho, e ele se posicionar, tudo, que a gente não quer, às vezes, magoar as pessoas, que era o caso que você falou de João aí, né? Sim. Mas é que é necessário. É necessário. Infelizmente ou felizmente. Né? Eu creio que seja felizmente, né? Porque não adianta a gente falar. Ontem o Wesley tinha pregado sobre amor, né? E no finalzinho eu até falei sobre essa maturidade, né? Porque para você amar, você precisa ter maturidade. Por quê? Para isso. Porque quando você ama alguém, cara, a sua maturidade é tanta que até para chamar a atenção dessa pessoa, você vai fazer isso com amor, cara. Tem um livro do John Bevere, né, que chama Kryptonita. E esse livro, legal, cara, ele. E ele fala sobre isso aí, onde ele estava numa igreja e as pessoas falam, nossa, que legal que você é, que amável que você é. E ele recebeu muito elogios nessa parte. E até um ponto que Deus falou para ele assim, eles falam isso de você porque você nunca discorda deles. Você nunca confronta eles. E ele começa a falar sobre santidade nesse sentido. Ele cita um caso de Israel, se não estou enganado, está no livro de Números, aonde acontece um pecado lá e um cara ele se relaciona com uma mulher estrangeira.
E aí tem um rapaz lá na Bíblia, lá, que eu esqueci o nome dele, cara. Eu esqueci, pode ser que eu lembre em algum momento aqui. Mas ele pega uma lança e ele atravessa esse casal enquanto eles estão ali juntos. Atravessa os dois numa lançada só. Ou seja, estava tendo um pecado no meio de Israel e ele era esse cara que ele atravessa esses dois e Moisés, Deus, na verdade, ele abençoa ele e a família dele. Eu esqueci o nome dele, cara. Inclusive o filho do Israel subirá tem o nome desse rapaz na Bíblia. Nossa, Deus do céu. Esqueci mesmo, cara. E ele fala sobre isso aí, ele traz essa ilustração como aquele que ama as coisas de Deus, ele não vai tolerar o pecado. Sim. Ele vai enfrentar. Ele vai fazer alguma coisa para neutralizar. Ele cita o exemplo do próprio apóstolo Paulo na igreja de Corinto, quando ele começa a declarar para a igreja: eu amo vocês, eu gerei vocês, a prova do meu apostolado, ele fala no capítulo 9, é vocês. Né? Eu fiz tudo isso aí, só que em outro texto a gente vê Paulo falando duramente com eles. Sim. E as duas coisas não são opostas, né? Tipo, ou você fala duro ou você ama. Não, eu amo, por isso que eu corrijo. Exato, né, cara? A própria Bíblia fala isso, Exato. Né? Que Deus corrige aquele que ele ama, né? Uhum. E às vezes isso é inevitável. E a gente que é um líder apostólico, às vezes a gente vai se deparar com isso. Acho que nem só na questão do líder apostólico. Eu creio que dentro de todos os 5 ministérios, a gente vai deparar com isso, né? Se você realmente é um profeta que ouve a voz de Deus, porque nos dias atuais o ministério profético não tem a ver com ouvir, tem a ver com o que está escrito. Né? Antigamente o ministério profético era aquilo que você ouvia, mas hoje já está escrito, já está estabelecido. Então o profeta ele não recebe uma nova luz, ele é lembrado daquilo que está escrito, ele profetiza conforme aquilo. Então se é assim, ele vai corrigir conforme o amor de Deus, né? O evangelista vai evangelizar conforme aquilo que está escrito e vai acusar o pecado, a falsa doutrina, enfim, baseado nisso. O ministério pastoral, mesma coisa. E todos os ministérios eles estão alicerçados na palavra. Na palavra. Não pode sair dali, né, cara? Se fugiu de lá, é ministério estranho. É fogo estranho. É fogo estranho. Eu acho que é Finéias que chama o rapaz que faz isso, que ele entra lá no arraial lá, e perfura a tenda lá, atravessa os dois numa sacada só. Se você quiser pesquisar aí, coloca lá Finéias aí na Bíblia, em números, alguma coisa. É porque tem um Finéias que é filho de Eli também, né? Não sei, cara, se não lembro. Tem Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, é verdade. Mas eu acho que esse aí chama Finéias também, cara. Eu acho que sim. Então agora vai ficar a seu critério. Você precisa procurar, meu irmão. Ajuda a gente aí. Você escreve. Vai lá berear lá, vai lá. Você escreve aí nos comentários. E o quinto aqui, fala sobre aquilo que a gente leu em Efésios já também, né? Falando assim a respeito do 5 ministérios, que é promover a unidade do corpo de Cristo, né? A unidade da fé, a maturidade da igreja, a semelhança e estatura de Cristo. Tá? Então, assim, não é algo restrito também do ministério apostólico. Né? É algo que está ligado aos 5 ministérios. Mas é algo que o ministério apostólico também vai fazer. Vai contribuir, aplicar, né? Vai precisar contribuir. O que nós precisamos ter em mente aqui é que nenhum dos ministérios é descartável. Tá? Não, é mais fácil nós ter só ministério apostólico na igreja, não vamos deixar outro de fora. A gente conhece igrejas, né, que foram estruturadas em cima de um ou outro, e a gente vê que falta. Né? A gente vê que falta. Elas são capacitadas naquilo, mas falta uma coisa. Né? Daí você olha a outra é capacitada naquilo, mas falta uma coisa. Então, assim, ela vai precisar, uma igreja sólida sendo construída, vai precisar dos 5 ministérios ativos. É algo que a gente ora bastante para que aconteça na nossa denominação, né? Para que a gente tenha pessoas proféticas no ministério profético, apostólico, do mestre, enfim, de todos os 5 aqui, para que a gente possa edificar uma igreja que seja um modelo de Cristo, que tem essas características aqui, né, cara? O corpo de Cristo, a unidade da fé, a maturidade e a semelhança da estatura de Cristo. Né, interessante isso aí. É que eu vejo uma vez eu vi o pessoal do Isoscópio falando, né, a respeito desse tema, tudo. E aí o Douglas falando a forma como que eles preparam ali a série de sermão da igreja, os estudos,
lá deles lá, tal, eles tentam, na verdade eles seguem essa proposta, né, dos 5 ministérios, onde o presbitério deles lá, o conselho de pastores deles em si, são pessoas de vários ministérios que contribuem para o andamento da igreja. Ou seja, né, eu já vi ele falando que se identifica muito com esse ministério de mestre, né? Só que ele anda com pessoas que desenvolto, né, ou exercem outros ministérios, né? Por exemplo, um mais pro lado profético ali, tem um outro mestre, tem um outro que é mais evangelístico. E na hora que eles vão preparar a mensagem, para alguma coisa assim, eles tomam, às vezes, conselho dessa turma. Isso. Né? Às vezes perguntam pro cara que está pastoreando ali, ou seja, que está mais próximo da igreja. Porque às vezes o cara não consegue ter contato com todo mundo. Claro. Mas tem alguém que está mais envolvido ali. Cara, qual que é a dor da turma aí, nos aconselhamentos? O que está acontecendo? É isso o problema que o pessoal está passando. Aí vai no mestre, aí vai no profeta. Cara, o que Deus está apontando aí? Para qual direção? Aí tenta caminhar, vai decidindo e alinhando dentro desse sentir de cada ministério em relação à própria igreja, né, cara? Uma coisa que é legal que ele fala, até nesse vídeo aí, ele diz bastante que às vezes dá discordância entre eles. Às vezes eles não chegam num consenso. E ele fala, gente, tá tudo certo, não tem problema. A gente volta, sai, a gente ora de novo e aí a gente espera a direção. Porque às vezes as pessoas não querem ter vários desses ministérios dentro por causa disso. Porque vai rolar essa discordância, vai rolar esse conflito de ideias e as pessoas não querem ter isso. Mas também é necessário, sabe? É necessário isso acontecer. Porque é todo mundo pensando ou todo mundo buscando o mesmo objetivo que é Cristo, cara. Exato. Então isso é fundamental. Acho que não sei se foi ele que deu um exemplo ou eu vi em algum lugar, não sei. Mas falando assim que tipo ali vamos supor que o ministério profético tá a direção é para buscar o Espírito Santo, para nós encher da glória de Deus, que não sei o que, buscar os dons e tal. Mas só naquele mês teve 8 divórcios na igreja. Peraí, cara. Aí o cara que tá ali pastoreando, cuidando, bom, tá bom, vamos encher o Espírito Santo, os dons, tudo, mas será que não está na hora de a gente falar e caminhar para esse lado, falar sobre família? Falar sobre casamento, falar sobre estrutura familiar, tudo, porque é a demanda da igreja agora. Isso, é o que está acontecendo, né? Exato, cara. Tipo, não tem como falar sobre dons agora, embora é algo importante, mas o problema real está aqui. Isso. Até o Gordon Fee, né? Eu não posso gravar um podcast sem falar do Gordon Fee, né, cara? ele coloca lá no livro dele lá de interpretação bíblica, né, que ele escreveu, que as cartas às igrejas é isso, é resolver um problema, é a teologia do problema. Por que nós temos uma carta de Coríntios na mão? Porque estava tendo problema naquela igreja e Paulo escreve uma carta lá para resolver o problema. E aí a gente sabe agora como que faz a ceia, aí a gente sabe agora como que lida com os dons, a gente sabe como que trata a questão da ressurreição. Sim. Tessalonicenses, tudo é a mesma coisa, né, cara? Mas é que nós, às vezes, como cristão, a gente, principalmente no Brasil, que a gente tem uma mentalidade muito positiva, né? Então a gente procura olhar para a palavra de Deus sempre olhando nas coisas positivas. Então, às vezes, tem texto que, igual nos quadros do contexto que você traz, né, tem texto que não é algo positivo, é uma correção. Só que a gente pega um pedacinho e aplica no positivo. Entendeu, cara? Tem coisa assim que às vezes é uma correção. Você vai lá e aplica no positivo, sabe? Então, assim, isso é muito ruim, tem hora. Porque como resolver o problema? Olhando pro problema. Entendeu? Exato. Não tem como você tentar maquiar o problema ou olhar positivamente. Não, vamos resolver positivamente. Não, você precisa olhar para o problema, para a raiz do problema, para a dificuldade do problema. E isso que é a importância de uma igreja assim. Por quê? Porque se tal todos os ministérios sentados na mesa, poxa, na hora que fala, não, gente, a gente precisa dar atenção para isso aqui. Ó. Nós estamos com uma demanda de divórcio aqui. O profético. Nossa, verdade. Então, gente, vamos fazer algo espiritual, vamos tirar uma semana de jejum, vamos tirar uma semana de propósito pra gente olhar nesse sentido, sabe? Então, assim, é algo que é necessário. E uma coisa que a gente precisa entender também é aprender a respeitar cada ministério, tá? Porque o que acontece muito? Isso acontece bastante. Às vezes, quando o ministério profético fala, gente, eu acho que a gente precisa orar mais. O ministério de mestre fala, já vem.
precisa orar, o povo não precisa orar, não. O povo está precisando conhecer a palavra. Se eles estivessem conhecendo a palavra, não está acontecendo isso. Entendeu? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso, com essa crítica, cara, sabe? Não, a gente precisa orar, a gente precisa ler também. A gente precisa fazer igual o pastor, a gente precisa amar, rebanhar, sabe? A gente precisa evangelizar, a gente precisa treinar, a gente precisa do todo o combo. E a gente entender isso é muito necessário. Top. E aqui no quinto e último pra gente fechar, no sexto, né? E último aqui pra gente fechar, é demonstrar e compartilhar as dimensões sobrenaturais do reino de Deus. Então, assim, ó, isso também é algo importante. Aqui tem até uma referência aqui, no livro de Atos. Olha, se quiser até abrir na sua Bíblia vai ser mais rápido. Atos 4:33, uma referência para nós aqui sobre essa questão da dimensão aí. Fala assim, ó, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Ó, então você vê, ó, com grande poder eles estavam curando? Não. Com grande poder eles estavam falando em mistério? Ainda não. Com grande poder eles estavam girando o manto? Não. Com grande poder eles faziam o quê? Continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Com grande poder eles testemunhavam da ressurreição de Jesus. E depois fala ainda com grande graça. O Senhor estava com todos eles. Entendeu? Então, assim, ó, o que é essa demonstração aqui, esse compartilhar da dimensão espiritual, cara? Não é... Entendeu? Movimento, giro, grito, pavoro. Não, sabe? É com grande poder falar que Cristo vive. Com grande poder, autoridade, entendeu? Porque quando você treina pessoas, quando você prepara pessoas, cara, elas não têm dúvida. O que às vezes eu percebo, assim, ó, às vezes, né, a gente sempre comenta isso aqui, né? A galera sempre fala isso aqui. Às vezes, quando a gente tá falando alguma coisa, o Lipe um dia falou até pra nós no podcast. Tava no podcast, tava falando firme lá de algo assim. Daí o Lam fez assim pra mim, assim, deu uma dúvida em mim se aquilo era verdade. Só que eu sabia que era verdade, cara. Lembra ele falando pra nós? Sabe? Mas assim, não é que tava gerando dúvida, nada disso. É por causa do quê, cara? Figura de autoridade, cara. Quando a gente é treinado por pessoas, quando a gente é capacitado por pessoas, cara, às vezes aquela pessoa que treinou a gente tá vendo a gente falar algo, cara. A gente se sente inseguro. A gente fica meio assim, sabe? Mas quando a gente está vivendo do poder de Deus, da autoridade da palavra de Deus, cara, a gente vai falar com aquilo com veemência, com certeza. Convicção, né, cara? Entendeu? Você não vai ter dúvida daquilo que você está falando, cara. E é isso que eles estão falando aqui. Ele está dizendo, gente, quando a gente sabe, cara, o que está escrito, quando a gente sabe da raiz daquilo que Cristo implantou, você não tem medo de falar daquilo, cara. Ah, por que Cristo ressuscitou? Não sei. Sabe? Tem um monte de pessoas hoje que estão sendo confrontadas e elas não sabem o que fazer. A respeito da fé, né, cara? Entendeu? Não sabe o que fazer. E aí, o ministério apostólico, cara, dentro da igreja, cara, ele precisa estar ativo nessa questão. Precisa preparar pessoas, cara. Testemunhar, entendeu? As pessoas precisam viver nesse poder, não, cara. Por que você crê em Jesus? Eu creio porque eu creio. Né, cara? Vai fazer igual aquele lá do Alda Compadecido. Não sei, só sei que foi assim. O Chicó, né, cara? Não, cara, eu preciso ter convicção. Por que você tem convicção por isso? É igual o último contexto que você gravou agora sobre salvação. Cara, você tem certeza da sua salvação? Não sei, cara. Não sei se tem. Não, pera aí, por que eu tenho certeza da minha salvação? Tem, por quê? Cara, eu tenho certeza por isso. Eu tenho certeza por isso. O que me faz crer que eu sou salvo é isso. Não está ligado comigo, não tem a ver comigo, com o Eric, com quão bom eu sou. Tem a ver com o que Cristo fez, cara. E eu sei que aquilo que Cristo fez é maior do que aquilo que eu possa fazer. E é por isso que eu creio na minha salvação. Sabe? Então tem a ver com isso. E muitas das vezes, quando a gente não está enraizado nesse poder, nessa autoridade, a gente não consegue dar esse testemunho de Cristo. Então, o ministério apostólico está aí para também executar isso aí. Top demais, velho. Da hora mesmo. E aí, galera, vocês pegaram aí, cara? Já, falar a verdade, e tem mais, viu? Tem mais, é só o supra-sumo aqui, só o caldo, né? Verdade. A carne ainda não fica muito grande, né? Fica muito extenso. Verdade. Mas, se Deus quiser, Deus vai preparar um momento aí para nós, quem sabe explanar isso aí em uma outra oportunidade, mas acredito que
essa base, né? Essa aí é a base de tudo para a gente começar a entender mais, né, a respeito desse tema. E é muito importante para a igreja. Então, você que está assistindo, e você é um líder, cara, procura passar isso para os seus liderados, né? Se você tem preparado pessoas, tenta mergulhar um pouco mais também nessa doutrina, nessa área, porque tem a ver com o treinamento de pessoas, né? Tem a ver com você olhar para as pessoas e entender a forma como Deus vai usar elas, cara. Uhum. Senão você está dando machadada em lugar que você tem que dar martelada. Cara. Então, já vou falar para vocês já, né? Já curte já de novo, vou relembrar, curte esse vídeo, compartilha isso com o seu líder, no seu grupo de célula, né? Começa a fazer observar as pessoas e tentar definir já de alguma forma, né, inicialmente, porque pode, à medida que o conhecimento que a pessoa vai adquirindo possa demonstrar outra coisa, mas você tenta ir buscando caminhos para isso, né, cara? Sim. Então, ministério apostólico não tem nada a ver com esse negócio de poder, com esse negócio de autoridade, subiu mais um degrau na sua consagração, o demônio fica mais assustado, né? Ele sai no primeiro grito. Não, entendeu? Tem a ver com serviço, tem a ver com estabelecer aí, as doutrinas de Cristo, tem a ver com defender o evangelho. Com cara, certeza. Bom demais, cara, muito bom mesmo. Com certeza. E é isso, cara, eu coloquei uma observaçãozinha aqui, que eu até quero dividir com vocês aqui, que diz assim, ó, o ministério apostólico tem mais a ver com a liberação do poder de Deus em capacitar as pessoas com autoridade e poder, nas quais foram chamadas a andar, do que conseguir com que as pessoas sigam a você mesmo. O apóstolo também divide com os outros ministérios a liderança e a direção da congregação, considerando os outros superiores a si mesmo. Tá? Então, o ministério apostólico, ele considera os outros superiores a si mesmo, tá? Porque ele entende que ele está ali para formar heróis, formar pessoas que vão romper aí. Bom demais. Naquilo que é de Cristo Jesus. Bom demais. Então, é isso aí, galera. Já compartilha, não perde tempo não. Verdade. Compartilha, comenta aí embaixo já algo edificante aí. Curte esse vídeo, segue a gente nas redes sociais lá, 3D Oficial no Instagram, segue o Eric lá, Ericão, eu, o Alan Glauber lá no Instagram também. E inscreve no canal, tava esquecendo, inscreve aí, cara. A gente tá, graças a Deus, tivemos bastante pessoas, né, que têm acompanhado tudo, a gente tem começado, sabe que é difícil, assim. A gente não faz isso para ficar famoso nem nada, mas a gente crê de verdade, cara, sobre a necessidade de ensinar, né, cara, a igreja. A gente não concentra somente naquilo, o pessoal da nossa igreja. Sim. Outros irmãos nos assistem e a gente sabe que isso tem edificado. Então, fica ligado no nosso canal, saindo bastante vídeo, você já corre lá, assiste. Todos tem o papo de casal, papo reto com o Eric, 3D Contexto, o podcast aqui. Isso. E estamos ainda numa oração aí para que, quem sabe, na terça-feira libere aí algo falando sobre adoração, né? Será que vem, cara? Ó, nós estamos aqui. Ajuda nós em oração aí, porque nós estamos orando para a vida de um brother nosso aqui para que dê certo, hein? Daí eu quero. Aí fechou. Todos os dias você vai ter programação. Fica até enjoado. Nossa, olha lá, cara. E vai ser bom, meu irmão. Tenho certeza. Eu creio que vai vir. Amém. Então é isso aí. Deus abençoe vocês. Deus abençoe seu ministério, sua família, tudo seu trabalho, tudo. Tá bom? Fique com a gente. Fique ligado até o próximo vídeo aí. Valeu! É nóis.